Fala, flamenguista! No vídeo de agora eu vou falar de todos os preparativos do Flamengo para esse jogo importante contra o Deportivo Táchira no Maracanã, incluindo o boletim de atualização de todos os lesionados, quem vai ou não para esse jogo importante. Inclusive, Pedro pode pintar como titular, hein? Jornalista cravando acerto de Jorginho com o Flamengo, e vou falar também de quase 20 milhões de reais caindo nos cofres do Flamengo. Ou seja, vou deixar você por dentro de tudo que está rolando de mais importante no clube mais querido do Brasil. Então já deixa o seu like nesse vídeo aí, porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Deixa o seu like e já confere se você não é inscrito aqui no canal. Tem muita gente que assiste os meus vídeos e ainda não é inscrito no canal. É totalmente de graça, é só você clicar no botão inscreva-se aí abaixo, assim você ajuda o nosso canal aqui a crescer. Em contrapartida, você recebe esse resumão de notícias diárias do Flamengo, com informações precisas, aquelas que você precisa saber, sem deixar você perdido na internet, perdendo o seu tempo aí caçando notícias do Flamengo. Seu lugar é aqui, acompanha o canal que eu tenho certeza que você vai gostar. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, hoje é dia de Flamengo. Dia de Flamengo a gente acorda diferente, a gente trabalha diferente, a gente tem uma emoção diferente, principalmente para quem vai ao Maracanã, vai ver esse jogo lá pessoalmente, um jogo de extrema importância, né? Eu tenho falado isso em alguns vídeos aqui. O Flamengo vem jogando uma sequência de jogos muito importantes. Contra a LDU foi um jogo importante, contra o Palmeiras foi importantíssimo para o Campeonato Brasileiro, e agora a gente tem esse jogo aí decisivo contra o Deportivo Táchira. E o Flamengo precisa não só ganhar, mas fazer o maior número de gols possível para tentar se classificar em primeiro no grupo. Fora torcer também para a LDU vencer o Deportivo, o Deportivo Táchira, não, o Central Córdoba, porque assim o Central Córdoba não passa o Flamengo se classifica em primeiro lugar, vai para o pote 1, fica um pouco mais tranquilo, começa a decidir em casa aí, pelo menos as oitavas de final. E o Flamengo emitiu um boletim, esse que ele emite, né? Tem um grupo no WhatsApp com todos os influenciadores que fazem parte. O Flamengo emite um boletim ali, geralmente atualizando a situação dos lesionados. Dessa vez tem 6 jogadores nesse boletim, incluindo o Gerson, né? O Gerson que saiu aí do jogo contra o Palmeiras com algumas dores, chegou aqui no Rio mancando, então era dúvida para esse jogo. O Flamengo anunciou que ele treinou na academia e também no campo. Então vai depender de uma conversa dele com o Felipe Luiz, se ele está sentindo dor ou não, para ver se ele vai ao jogo ou não. A gente só vai ficar sabendo disso um pouco mais para perto do horário do jogo, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não temos essa informação. Temos o Plata e o De La Cruz que só vão voltar para o Mundial, ou seja, esses 2 próximos jogos do Flamengo, nada feito, eles não vão a campo, então estão sendo preparados aí para a viagem para os Estados Unidos. Como eu já disse aqui no vídeo de ontem, o Vinha voltou a treinar com bola, está totalmente liberado, né, como eu já disse, mas ele está buscando recondicionamento físico. Então, se ele for para o jogo, provavelmente é para pegar um pouco dessa atmosfera, para aquecer junto com o time, para entrar em campo, tocar bola, fazer aquelas arrancadas, né, ganhar um pouco mais de condicionamento, para ganhar também o convívio, né, essa volta do convívio que é muito importante. Os boleiros dizem que isso é muito importante, esse convívio do vestiário, mas a verdade é que ele não tem condições de jogo. Até porque se o Flamengo precisar de alguém na lateral esquerda, com certeza quem deve entrar é o Ayrton Lucas. Outro jogador que está liberado para esse jogo, esse sim pode jogar, é o Alan, né? Totalmente liberado, não está mais sentindo dor. Vai depender agora do Felipe Luiz se escala o Everton Araújo ou o Alan. Depende também dessa situação do Gerson aí para montar essa dupla de volantes no Flamengo. Um jogador que não está liberado ainda, mas que deve voltar contra o Fortaleza, é o Pulgar, outro que está deixando saudade, né? Porque é um jogador que ninguém substitui o Pulgar. Ele, além de ser aquele cara que consegue roubar bola, ele também consegue armar muito bem a jogada, né? O Flamengo não tem um jogador com essas mesmas características, ele não vai para esse jogo, mas provavelmente volta contra o Fortaleza. Quem pode pintar como titular depois de algum tempo é o Pedro, né? Muita gente questionando, né? Apesar de estar visível que o Pedro está com um problema de ritmo de jogo, né? A gente tem visto que o Bruno Henrique não tem funcionado como atacante. Como o Felipe Luiz não tem optado por colocar o Juninho como titular, então é muito provável que o Pedro volte aí a jogar como titular, e aí sim o Bruno Henrique vai para a ponta esquerda, né? Aí depende também se ele vai querer o Bruno Henrique ou vai querer o Cebolinha. Outra volta que nós teremos é a volta do Wesley, que estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo
que ele levou e não jogou contra o Palmeiras, então ele volta agora, provavelmente vai ser o titular da lateral direita. Provável time do Flamengo, então, como todo mundo conhece ali, a zaga, né? A zaga totalmente convocada para a seleção brasileira. Teremos Rossi, Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz, e na lateral esquerda, o Alexandre. O meio fica essa dúvida ali, se o Gerson vai jogar ou não. Então, Gerson e a Everton Araújo, se o Gerson estiver bem, é o que eu apostaria, mas pode pintar também o Alan. O Arrascaeta armando, aí na ponta esquerda a dúvida seria Cebolinha ou Bruno Henrique, ponta direita o Luiz Araújo, e ali no ataque o Pedro voltando como titular. Pelo lado do Deportivo Táchira, eles têm 2 desfalques, o lateral esquerdo titular e um meio-campo bom de bola, inclusive o Sousa. Esses 2 aí foram expulsos contra o Central Córdoba, então eles não vão para o jogo aí porque estão cumprindo a automática, né? Eles estão totalmente eliminados da Libertadores, inclusive de chance de Sul-Americana, que seria ali os terceiros melhores colocados. Eles têm 0 pontos, então não tem mais nada, a torcida nem deve vir, deve ficar vazio aquele setor ali do Sul, né? Mas eles têm um retrospecto muito ruim no Brasil, eles querem mudar um pouco isso. Eles têm 14 jogos jogados na história deles aqui em território nacional e nunca venceram. Foram 14 jogos e 14 derrotas, não sequer nem empataram. Então, eles estão querendo fazer uma espécie de maracanaço, acho muito pouco provável, mas o Flamengo tem que ficar ligado, né? Porque é um jogo de Libertadores e o Flamengo precisa dessa vitória. Teremos um Maracanã lotado, aí, ingressos já esgotados, mais de 62 mil ingressos comercializados, fora os patrocinadores, os convidados, cadeira cativa. A única parte vazia do estádio vai ser realmente o setor sul, o lado da torcida do Deportivo Táchira, não deve ter nem 100 pessoas ali, mas a parte do Flamengo ele vai fazer a festa dele, a torcida já foi ontem montar um mosaico, então hoje com certeza, se você não for ao jogo, assista pela televisão que com certeza vai ser um verdadeiro show à parte da torcida do Flamengo, como vem sendo normalmente. E aí, para finalizar o nosso vídeo aqui, falar de contratações, saídas e chegadas, né? O Varela está para renovar, o Flamengo está para anunciar aí, já encaminhou a renovação com o representante do jogador, o contrato dele iria até o final de 2025, provavelmente, então, vai assinar até 2027. O Flamengo só está esperando esses últimos jogos importantes para anunciar essa renovação, ele que provavelmente vai ser o titular no lugar do Wesley, que se for vendido, né? A gente vai ficar aí precisando de uma contratação de um lateral direito, mas com certeza durante um tempo a gente vai ver o Varela como titular. Falando de Jorginho, o Fabrício Romano, que é esse jornalista italiano, ele cravou que o Jorginho já se desligou do Arsenal e em seguida já assinou seu contrato com o Flamengo. Então o Flamengo também está preparando esse anúncio aí, esperando esses jogos importantes. Ele que está sendo esperado para vir para jogar o Mundial, vai casar aí no início de junho. Depois o Flamengo dá 4 dias de folga para ele se representa aqui no Brasil, depois viaja junto com o grupo para os Estados Unidos para jogar o Mundial. Vai assinar contrato aí por 3 anos. E aí, para finalizar o nosso vídeo aqui, falar do garoto Otávio, que é base do Flamengo, que está no Porto. O Porto está recebendo algumas sondagens da Premier League, ele vale 10 milhões de euros, o Flamengo tem direito a 30% do valor desse jogador, né? Algo em torno de 19 milhões de reais, um pouco mais, né? Quase 20 milhões, dependendo de como for fechado o contrato com o valor de euros. O que eu queria ressaltar é que é muito legal isso, que às vezes o jogador da base do Flamengo ele não tem oportunidade de jogar no time profissional por conta desse elenco que o Flamengo tem, por conta da pressão que é jogar no profissional do Flamengo. Então, às vezes o Flamengo termina perdendo alguns jogadores, né? Ou o jogador termina se desvalorizando porque não consegue vingar no profissional e termina vingando em outros times. Então, o Flamengo, para isso não acontecer, de uns anos para cá, o Flamengo tem vendido o jogador por um valor abaixo, mas mantém um percentual dele para uma venda futura. O Flamengo tem ganhado muito dinheiro com esses jogadores que nem chegaram a jogar pelo profissional direito, mas que o Flamengo consegue uma grana boa. Tem muitos jogadores espalhados aí pelo mundo todo. Ele, não sei se você lembra, ele é daquela geração do Hugo Souza, né, que é o goleiro do Corinthians agora, foi convocado pela seleção brasileira, também ali pelo Richard Rios, que saiu quase de graça do Flamengo. Então é uma geração de bons jogadores, mas que no Flamengo, com a camisa do Flamengo, eles não chegaram a jogar, não chegaram a vingar. E agora o Flamengo fazendo dinheiro em cima deles. Então, muito bacana isso, é uma política muito boa, porque a base tem que pelo menos servir para isso, né? Para gerar receita para o clube no futuro.
Gente, é isso. As principais notícias do Flamengo são essas. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, deixa o seu palpite para esse jogo importante contra o Deportivo Táchira. Não deixa de conferir se você já é inscrito aqui no canal. E não esquece, compartilha esse vídeo para outro flamenguista que gosta desse tipo de conteúdo, que precisa conhecer aqui o canal. O nosso canal é novo. Então, compartilha para esse flamenguista também. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!